Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. E hoje no programa nós vamos conversar com João Manuel Duque, professor da Universidade Católica Portuguesa. Nós vamos falar sobre crença. Seja bem-vindo, João, como está? Olá, muito bem, obrigado. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. João, o tema desse nosso programa é muito demandado quando nós falamos com estudantes, nas aulas de ensino religioso, nas aulas de ciência da religião, nas aulas de teologia. As pessoas querem sempre saber qual é a diferença entre crença e fé. Você foi autor de um dos verbetes no Dicionário de Ciência da Religião sobre esse termo, né, crença. E eu gostaria de começar a conversa perguntando: existe uma diferença entre o termo crença ou crenças ou a própria noção de crer e a fé? Bem, radicalmente não existe uma diferença fundamental. A fé, diríamos, em sentido religioso, que é o âmbito em que nós normalmente aplicamos o conceito de fé, mas também nós aplicamos o conceito de fé muitas vezes no âmbito civil, cotidiano, diríamos, não tipicamente religioso. Temos fé uns nos outros, temos fé na democracia, temos fé no futuro, até na economia há ou não fé. Mas habitualmente aplicamos o conceito de fé mais ao âmbito religioso. Mas mesmo aí, esse conceito de fé acaba por partilhar muitas características do que significa o crer humano, nós, uns com os outros, e o que significa também o conjunto das crenças, enfim, que possuímos ou não possuímos enquanto convicções. Portanto, nesse sentido, eu não exagerava a diferença entre crer em geral e a fé religiosa, pois há características muito específicas que poderemos ir explorando ao longo da nossa conversa. O que a gente precisa levar como ponto de partida, levar em consideração como ponto de partida, né, para a consideração desses termos? Do ponto de vista, do ponto de vista antropológico ou do ponto de vista teológico? Bom, há o uso cotidiano. Todos os termos são termos da nossa linguagem, têm algum significado e o significado que possui existe precisamente no uso cotidiano desses termos e, portanto, o ponto de partida terá que ser sempre uma análise desse uso cotidiano. Claro que há muitas nuances em todas as línguas, nós trabalhamos isso em português, evidentemente, mas outras línguas têm outras nuances e outros termos na aplicação destes conceitos, mas eu diria que, genericamente, a utilização do verbo crer, eu creio, nós cremos, semelhante à utilização do verbo acreditar, no caso português, nós acreditamos, há pequenas nuances simplesmente, acaba por ser um uso, diríamos, linguístico, que se refere a uma atitude, a uma forma de nós, humanos, nos relacionarmos com o real ou a realidade que nos circunda, nomeadamente nos relacionarmos com os outros seres humanos. Quando dizemos que acreditamos em alguém, ou cremos em alguém, ou acreditamos em algo, ou cremos em algo. Isso é um modo de fazermos experiência da realidade, diferente de outros modos de experiência, como seria eventualmente o modo científico, ou o modo mais positivístico, se quisermos, de conceber a realidade. Isso do ponto de vista muito geral. Compreendo. Você tem insistido, e vejo muito importante a gente considerar esses termos para além do uso propriamente religioso. Mas como é que o uso religioso desses termos, de alguma maneira, põe uma carga semântica própria, né, no termo crer, ou crença, ou mesmo fé? Sim, primeiro há um aspecto, é que na prática, diríamos, todas as comunidades religiosas e toda a experiência religiosa radica essencialmente numa experiência de crer ou numa experiência de crença, ou até num conjunto de crenças. Há outros modos
que nós experimentamos a realidade, eu já referi o modo científico, é certo que há sempre o envolvimento de alguma crença, mas radicalmente não assenta essencialmente na crença ou no crer. O modo religioso assenta essencialmente na crença e no crer. Não é possível experiência religiosa sem crer em algo, sem uma dimensão de crença. Depois os conteúdos já variam e há várias, diríamos, tradições religiosas que se concentram mais em certos conteúdos de crer e outras menos nesses conteúdos de crer, até a própria crença em Deus. Diríamos, pode haver tradições religiosas em que o fator de Deus, ou a figura de Deus, não representa um peso tão grande como noutras tradições religiosas. Seja como for, diríamos, a experiência religiosa é sempre uma experiência de crer ou de acreditar. As tradições religiosas variam consoante depois dos conteúdos, a que nós chamaríamos consoante as crenças que constituem uma determinada comunidade religiosa. E aí estabeleceríamos uma diferença entre o crer, que é uma atividade humana, em geral. Não vamos discutir se os animais também acreditam em alguma coisa, falemos na perspectiva dos humanos. O crer é uma capacidade, uma faculdade humana de se relacionar com o exterior de si mesmo. Esse crer articula-se depois de forma mais institucional como crença, e aí origina diversas formas de crença, diversas instituições de crença, a que nós chamaríamos, no caso religioso, diversas tradições religiosas, ou diversas comunidades religiosas, ou diversas religiões, como nós dizemos. Fora do religioso, seria outro modo de institucionalização do crer, até na perspectiva política. E depois há as crenças, que é o conjunto, diríamos assim, de conteúdos nos quais nós acreditamos, sejam eles quais forem. No caso religioso, e até predominantemente cristão, por exemplo, acreditar que Jesus Cristo é Deus ou que ressuscitou será já a formulação de uma crença, de um conteúdo determinado, em que o crente cristão, na prática do crer, faz a sua experiência da realidade, ligando-se precisamente a essa crença concreta e depois em comunidade originando uma institucionalização dessa crença concreta. Essa questão da institucionalização, que algumas pessoas veem até como um problema para o crer, a gente pode falar sobre isso depois. Mas como é que uma comunidade de fé vai formulando e vai institucionalizando a crença? Sim, diríamos, a crença como crer humano é algo, diríamos, relativamente pessoal. Sim. Mas implica sempre a relação de um sujeito livre, em princípio, livre, com um exterior de si. Ora, essa articulação do sujeito com o exterior de si, porque no ato de crer, qualquer um de nós, o sujeito humano, dá crédito, acredita, aceita algo que lhe vem do exterior e não simplesmente algo que ele produz, porque se fosse autoproduzido não precisaria de acreditar, não precisaria de lhe dar crédito. Se dá crédito a algo que vem do exterior de nós, estão logo envolvidas outras pessoas. Ora, o relacionamento de cada sujeito com outros sujeitos é sempre mediado, diríamos, numa comunidade, e essa comunidade vive sempre, de algum modo, de institucionalização e não apenas do impulso espontâneo de cada sujeito. Essa institucionalização articula-se, seja em modos de agir da própria comunidade, em ações, em comportamentos, se quisermos, da comunidade, e noutros elementos, diríamos, que objetivam, transformam essa fé em algo corpóreo quase. É o corpo da própria comunidade, é o corpo dos textos na transmissão dessa fé, o que faz com que, em a maioria das tradições religiosas, por exemplo, mas não apenas no âmbito religioso, haja depois sempre uma referência ou uma tradição de textos, de práticas, de normas. Essa é sempre, de algum modo, a referência exterior em relação ao qual o sujeito dá crédito ou não dá crédito. E depois, consoante, enfim, diríamos, a situação do sujeito ou até a situação cultural pode dar mais ou menos
crédito a essa dimensão institucional. Muito bem. Hoje no Religar eu converso com João Manuel Duque, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Nós estamos conversando sobre crença. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando sobre crença e o nosso convidado é João Manuel Duque, professor da Universidade Católica Portuguesa, da Faculdade de Teologia. João, ao longo da história, é possível que uma comunidade de fé possa fazer alterações no seu modo de crer, da expressão da sua fé, ou uma vez o crido, o acreditado, estabelecido uma vez, tem que ser dessa mesma forma para todos sempre? Como é que essa dinâmica da elaboração, da atualização, do modo de percepção da crença pode se dar numa comunidade de fé específica, por exemplo? É inevitável essa, diríamos, alteração, porque o processo de crer é sempre um processo dinâmico. É um processo antropológico, inerente ao ser humano, também interpessoal, e por isso, mesmo que uma comunidade desejasse manter, diríamos, de forma fixa o conteúdo, neste caso, diríamos, tipicamente doutrinal, mas também a dimensão ritual, a dimensão das convicções, até das convicções éticas e dos comportamentos, mesmo que os quisesse manter completamente inalteráveis, isso seria feito sempre de forma muito artificial. Claro que nós podemos manter, escrito, por exemplo, conteúdo doutrinal, na elaboração de um credo, até na própria escritura, se quisermos, que já é uma forma da fixação escrita, mas fixação dessa dimensão do crer, mas essa fixação nunca é completa fixação, mesmo que a comunidade quisesse, porque o modo como os sujeitos aderem ou não aderem, dão crédito ou não dão crédito a tudo isso, e também o modo como os sujeitos, pessoais, individualmente e em grupo, até culturalmente, interpretam isso que está aí de forma fixa, interpretam os próprios ritos, interpretam a própria doutrina, é sempre dinâmica e é sempre diferente. E, portanto, a ilusão de ter algo fixo não passa disso, não passa de facto de uma ilusão. O que acontece é sempre um dinamismo inevitavelmente histórico. E pode depois, na consciência de que assim é, chegar também a afetar a própria instituição, ou seja, alterar-se depois daquilo que está mais consolidado de forma fixa. Alterar práticas rituais, alterar conteúdos doutrinais. Evidentemente que essa dinâmica da alteração está sempre entre o limite de sair por completo de uma certa identidade, e nós diríamos, a partir desse momento, diríamos, o conteúdo doutrinal de uma determinada crença deixa de ser essa crença, passa a ser outro, completamente diferente, e o extremo que seria a pretensão, como já disse, ilusória, de o manter fixo. Esta dinâmica é uma dinâmica complexa, em que se correm riscos, em certa medida, de perverter uma certa tradição, mas é uma dinâmica absolutamente inevitável e que na história de qualquer religião é perfeitamente constatável. Enfim, basta analisar essa história. Seria possível matizar alguns riscos para o processo de institucionalização da crença? Ou todo, como ele é um processo natural e que a consideração de que esse se dá como um processo dinâmico, enfim, vejo que a questão está sempre muito aberta, para as comunidades de fé, mas nós podemos falar em riscos do processo de institucionalização? Sem dúvida. Aliás, os riscos são bastante claros e bastante comprovados ao longo da história. Porque a pretensão é precisamente essa, é a da fixação. Ou seja, perder a noção que a dinâmica do crer é uma dinâmica interpessoal, uma dinâmica que implica a liberdade dos sujeitos, que implica o dar crédito por parte dos sujeitos e pretender fossilizar essa dinâmica do crer na instituição pura. O que acontece normalmente é que, com esses riscos, não se atendem as dinâmicas reais cotidianas dos sujeitos e, ao assim não ser, os sujeitos deixam de dar crédito
precisamente àquilo que é apresentado. Isso acontece frequentemente, seja relativamente a conteúdos quase abstratos, doutrinais, digamos, ao credo propriamente dito, que está aí escrito e fixo. Isso hoje, e sempre foi, desde que inventámos pelo menos a escrita, foi relativamente fácil fixá-los, mas a que ninguém dá crédito. E se ninguém lhe der crédito, não adianta também estar aí. Significa também, por exemplo, na componente ritual, praticam-se os ritos, mas, enfim, ninguém os vive de forma propriamente viva, e passa o pleonasmo, e ao assim ser também, progressivamente, cada vez menos crentes dão crédito a esses ritos, e por isso também cada vez menos crentes depois os frequentam. E acontece, nomeadamente, relativamente às próprias autoridades, se quisermos, da instituição, porque a autoridade da instituição do crer é correspondente à autoridade do crer e à autoridade da própria crença. Ora, se o crente não dá crédito a uma determinada crença, essa crença perde a autoridade perante o crente e perante os crentes. E perde a autoridade também os, diríamos, líderes dessa comunidade. Portanto, é tudo uma dinâmica muito viva e muito forte, e que, se uma determinada instituição não tiver cuidado com a manutenção dessa vivacidade, muito depressa fossiliza e muito depressa deixa de ter crentes que lhe deem crédito. E essas dinâmicas há que tê-las em atenção em todas as comunidades institucionalizadas, nomeadamente nas religiões, diríamos, mais antigas e mais fortemente institucionalizadas. Nós podemos identificar isso na história de diferentes tradições religiosas, né, que já foram hegemônicas, né, para um determinado povo, para um determinado ambiente, e hoje não existem. No caso do Ocidente e particularmente do cristianismo, quando colegas nossos tematizam a crise dessa tradição, a crise no processo de transmissão da fé, o próprio reconhecimento, né, do acreditar das pessoas no âmbito do cristianismo, o cristianismo passa por algum tipo, na sua visão, de crise, de reconhecimento nas atuais sociedades ocidentais? Sim, passa claramente, está identificado até sociologicamente. Não é uma questão só do número, é uma questão dos próprios mecanismos, diríamos, internos à comunidade cristã e na articulação, diríamos, dos cristãos com o resto da sociedade, aquilo que genericamente nós chamaríamos de uma dinâmica de secularização, com todos os grandes significados de que tudo isso possa ter. Mas temos que ser sérios. Toda a história do cristianismo é uma história de crises frequentes. Eu diria, toda a história da institucionalização do crer é sempre uma história voltada a crises. O que pode acontecer, de facto, em tempos mais recentes, aquilo que nós chamaríamos modernidade e efeitos da modernidade sobre as nossas culturas ocidentais, é, por um lado, provavelmente os sujeitos, membros dessas culturas, diríamos, tornaram-se mais conscientes da liberdade da sua opção e, portanto, desvincularam-se muito mais de paradigmas de comportamento relativamente pré-estabelecidos socialmente, coisa que, eventualmente, em culturas anteriores, de há 100 anos atrás, diríamos, em certas regiões, seria mais forte esse impacto, diríamos, de paradigmas institucionalizados sobre o comportamento dos sujeitos e sobre as convicções dos sujeitos. Nesse sentido, quando falamos como você disse, né, a crise faz parte dessa história, nós estamos vendo muita transformação nos modos de crer, mais do que propriamente num desaparecimento de religiões. No caso brasileiro, quando falamos em secularização, fica mais evidenciado secularização como uma transformação nos modos de crer propriamente, do que propriamente uma desconsideração do papel que tem o crer ou que tem a fé na vida das pessoas. Não sei se exatamente vocês vivem isso no contexto português, mas
sei que você conhece bem a realidade brasileira e sabe que os últimos 100 anos foram anos de muita transformação no cenário religioso. Exato, exato. Há alguma diferença, penso eu, daquilo que conheço de facto do Brasil e uma parte da América Latina também, relativamente à Europa, apenas no sentido em que a transformação do crer na Europa configurou-se muitas vezes como o abandono do religioso, uma certa perspectiva, nomeadamente com a força do ateísmo, diríamos, ou perspectivas semelhantes, ou pelo menos do não ser religioso. Mesmo essa configuração na Europa hoje é muito relativa, ou seja, as práticas e as buscas por espiritualidade, no sentido muito vasto do termo, são hoje muito dinâmicas também no hemisfério norte, o que significa que há aqui uma espécie de herança da dimensão religiosa que indicia muito mais uma transformação dos modos de crer, ou seja, enfim, da referência dos humanos a convicções e a perspectivas e a leituras da existência que eram assumidas tradicionalmente por certas religiões e que agora, enfim, são assumidas de forma algo aberta ou permanentemente configurada e reconfigurada pelo próprio sujeito. Eu penso que na América Latina isso está a acontecer, diríamos, pela relação explícita dos humanos com outras configurações explicitamente religiosas. Embora venha a crescer, de facto, grupo também do que diríamos os crentes espirituais não vinculados a nenhuma tradição religiosa, no entanto, ainda há uma forte vinculação a diversas tradições religiosas, que já não são, evidentemente, já não é exclusividade da tradição religiosa cristã, muito menos da tradição religiosa católica. Portanto, há uma reconfiguração do crer, mesmo como pertença a outros grupos, ou pertença móvel entre diversos grupos, e há uma progressiva reconfiguração do crer muito semelhante à europeia, numa espécie de experiência espiritual não vinculada a nenhuma instituição religiosa. Esse é, de facto, um fenómeno bastante transversal e bastante semelhante entre a Europa e, pelo menos, a América Latina. O caso da Ásia terá umas configurações algo diferentes. Excelente. João, agradeço muito pela sua participação aqui no Religare, tema muito importante. Espero você numa próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar sempre disponível, certamente. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, doutorado, também curso de especialização. Acesse a página pucminas.br/ppgcr e fique sabendo mais sobre o que a gente faz. Obrigado a você, obrigado à nossa equipe. Voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.